Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 13/7/2021. E vamos para as notícias. Hoje nós vamos começar diferente. Vamos começar com as ações. O DAX ontem terminou com mais uma subida e fechou em 0,7% de subida ontem. E nós chegou no patamar de 15.790. Vocês têm noção de que isso aí é recorde dos recordes. E na segunda-feira bateu recordes dos recordes também as bolsas americanas. E olha, tudo subiu. Então foi sexta-feira, aliás. Sexta-feira subiu as bolsas americanas. Chegou hoje replicando aí e tudo batendo recorde. Bolsas da Europa, recorde. Bolsas dos Estados Unidos, recorde. Tudo na subida. Maravilha. E a do Brasil minguando lá atrás, tentando subir um pouquinho, vamos ver para onde chega, não. Então a bolsa do Brasil, aqui do Brasil, fechou ontem numa boa subida, subiu 1,73%, fechou em 127.594, 127.594 pontos. Uma subida boa, não é ruim não. Mas ainda não é suficiente, porque ela deveria estar acima. Todas estão batendo recorde, a gente era para estar batendo 138 e lá. Tem alguma coisa segurando a gente aí, mas tudo bem. Vamos dar uma olhada no dólar? Vamos ver o dólar. Por que eu deixei o dólar para hoje? Oh, meu Deus do céu, é porque a notícia é boa. O dólar fechou em queda de 1,25%. O dólar caiu bem forte, diminuindo aquela subida fortíssima que deu, não chegou no mesmo pé daquela subida, mas já começou uma tendência de queda, graças a Deus. Deus abençoe que abaixe mais um bocadinho, mas nós temos que lembrar que se subiu bastante a bolsa e caiu o dólar, isso é dentro de uma normalidade de investidores externos, certo? E fechou em R$ 5,17. Vamos rezar para continuar nessa queda e ser tudo maravilhosamente como deve ser. Vamos para as notícias? Vamos para as notícias. Infomoney. Foi dada a largada. O que esperar da temporada de resultados corporativos do segundo trimestre dos Estados Unidos? O calendário de divulgação começa com os números da JP Morgan, Goldman Sachs e Pepsi nesta terça-feira, no dia 13, hoje. E vamos lá, e não é só isso não. Então, durante aí, se eu não me engano, vamos lá. Na terça-feira vai ser essas empresas, na quarta-feira no calendário segue com Wells Fargo, Bank of America, então na quarta-feira vai ter mais coisas, Citigroup, Delta Airlines, BlackRock, já na quinta, TSMC, Morgan Stanley, reportam seus dados referentes aos meses de abril a junho. E essas empresas, nas próximas 4 semanas, a divulgação dos resultados dessas empresas representa 83% da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, certo? Então, vai estar todo mundo de olho lá. Vamos ver o que vai sair de resultado. Em cima desses resultados, nós vamos ver se a Bolsa sobe, se a Bolsa cai e quais são os impactos que vai ter. Então, as coisas que acontecerem aqui no Brasil não vai dar tanto chabu, mas as coisas que aconteceram nos Estados Unidos essa semana já vai ditar as regras. Semana que vem também vai ter algumas coisas, mas em cima dessa semana já vai saber o que vai acontecer nas próximas semanas. Já vai dar para criar o norteio da situação aí. Vamos dando sequência aqui. Ainda na Infomoney, Tesouro Direto. Prêmio dos títulos públicos indexados à inflação invertem direção e passam a cair na tarde desta segunda-feira. Investidores monitoram revisão para cima da Selic apresentadas no Boletim Focus, além de acompanhar notícias sobre retorno da injeção de liquidez na China. Presta atenção o que acontece. Olha só como é que está o título. Investidores monitoram revisões para acima da Selic. O que é o medo deles? A Selic subir. Por que o medo deles é a Selic subir? Porque eles estão comprando tesouro direto indexado com a inflação. Se a inflação é altíssima, o índice é altíssimo. Se a inflação é baixíssima, o índice é baixíssimo. Essa é o tchan do negócio. E aí você vai ver, nossa, você fala assim, nossa, caiu um monte, né? Caiu. Você vai lá, gente, ó, é tipo assim, ó lá.
Com o Tesouro com um prêmio vencimento em 2026 recuaram de 8,74 para 8,72. A gente tem a paciência, não? 2 milésimos de centavo aqui não tem condição, não, moço. Aí é baixo demais. Sabe? Então o povo tá fazendo uma surdunço dentro de um copo d'água aí. Mas não deixa de ser uma verdade que o pessoal estão olhando isso daí, porque muitos investidores estão caindo no Tesouro Direto, que é o pagamento das dívidas do governo público. Vamos lá, dando sequência. Infomoney. Governo espera arrecadar 103 bilhões em 3 anos com dividendos. Os caras já estão fazendo conta, meu filho do céu. Eles já estão contando o ovo dentro da galinha. O Paulinho, meu Deus do céu. Paulinho, pelo amor de Deus. Paulinho, para de querer ficar ganhando dinheiro em cima do pobre, moço. Deixa nós quieto. Essas reformas aqui não valem muita coisa para nós, não, moço. Isso aí é ruim demais, essas reformas doidas suas aí. Paulinho já está contando com 103 bilhões em 3 anos com dividendos. Veja as novas estimativas com a reforma do imposto de renda. As projeções constam de levantamento apresentado pela Receita Federal nesta segunda-feira, dias após o PL ser encaminhado ao Congresso Nacional. E ele falando que não vai subir imposto. Está acabando de falar que vai arrecadar 103 bilhões e não vai subir imposto. Então o que é isso? Fala pra mim. E vai subir imposto da onde? Vai sair de algum lugar? Vai sair do mercado de novo? Vai sair... moça, você tá de brincadeira. Em vez de baixar os impostos, tá subindo. Só sobe. É só no nosso. Aí não dá mais são na moça. Aí já tá complicando a vida da gente. Parlinho fazendo todo o esforço possível para prejudicar o presidente da República. Só pode ser. Não tem outra explicação. Porque eu não consigo enxergar outra coisa. Não é possível, moço. E aí vai eles falando aqui as projeções, os dados, tal, não sei o quê. Que arrecada isso daí aí num ponto, ele vai diminuir em outro ponto, e lá, mas, cara, não é assim que funciona. Abaixando o imposto daqui, subindo um monte de lá. Mesmo porque os efeitos que eu tava vendo aqui, o governo sai ganhando e sai ganhando muito mais ainda do que a gente está imaginando. Vamos lá, dando sequência aqui. Poder 360, presta atenção. Câmara quer barrar poder da Receita Federal de editar normas sem limite. Isso aqui que é interessante. Vamos lá, vamos dar uma lidinha? Vamos lá. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende limitar as resoluções sobre questões tributárias da Receita Federal. O fisco nunca baixou menos de 1.000 medidas como estas. Num ano recente, passou de 3.000. No que depender de Lira, isso será explicitamente proibido a partir da aprovação da reforma do sistema de impostos. Como assim, professor? O que está acontecendo? Se a proposta passar, o establishment do fisco brasileiro sairá desidratado. O texto da reforma foi informado pela Receita Federal e tem forte componente corporativo. 25% tratam de reorganização de impostos e 75% cuidam de transformar normas atuais da lei. Esses 75% serão completamente eliminados do projeto e vamos proibir a Receita Federal de baixar esse grande volume de resoluções, legislando sem ter poder para tal, tem dito o presidente da Câmara. Então, como que assim? Eles legislam? Como é que funciona isso daí? O que acontece é o seguinte, gente. O que acontece é o seguinte. Existe uma lei. Aí eles pegam assim, não, pela essa lei, a forma de nós atuarmos é essa agora. Não, pela lei, agora a forma da gente, vocês têm que processar isso daí para gerar esse imposto dessa forma aqui agora. Então vamos lá, dá um exemplo. Sai uma lei que fala assim, o imposto de contribuição social tem que ser em cima do lucro. Beleza. Aí eles criam uma norma, olha, você pode abater do lucro, para diminuir o lucro, você pode abater as despesas operacionais do produto, porque isso daí faz parte do custo do produto. Então você não entra no lucro, você pode também tirar do INSS e tal, do lucro, para você pagar a contribuição social.
Tá bem? É abatimento da contribuição social, tá ok? Tá ok. No outro dia eu jogo um outro como é que fala que eles falam aqui? Uma outra resolução que fala assim, não, agora os salários não pode ser dedutível, ninguém pode mais deduzir os salários, então o imposto o lucro fica maior nas empresas e tudo mais. Essas são as resoluções que eles vão dando e vai modificando. E isso é uma competência do Legislativo, da Câmara dos Deputados, e não da Receita Federal, que é o que o presidente da Câmara está falando aqui, tá bom? Então é nisso daí, interessante, espero que passe mesmo, porque não pode ficar alterando e brincando com isso daí. Para nós que somos da contabilidade, meu filho, isso aí chega a ser até um crime contra a gente, é demais da conta, prejudica muito a gente, muito, muito, muito. Vamos dando sequência aqui. Olha só, saiu na ANSA Haiti. Pandemia agravou a situação de fome no mundo, mostra a ONU. A quantidade de pessoas que passou fome em 2020 aumentou cerca de 18% em 2020. Em número total que chega a até 811 milhões de pessoas, informou um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Nesta segunda-feira, ontem, foram 118 milhões de pessoas a mais vivendo nessa situação. Segundo o documento, a principal causadora do retrocesso foi a pandemia do Covid, em dados que se assemelham aos valores registrados em 2005. Nós regredimos até o ano de 2005. Essa é o que eles estão falando aí. Problemas com isso daí. Vamos lá. Quando você tem questão de fome, você começa a sujeitar as pessoas por salários de miserabilidade, por salários de escravidão, por exemplo. Como assim, professor? Vamos lá. Se você tem uma sociedade onde elas estão passando fome, ela não consegue arrumar um emprego, ela está ali numa situação de desespero, as pessoas começam a chegar e falar assim, pelo amor de Deus, eu preciso de algum dinheiro, eu preciso de alguma coisa. Aí o cara fala assim, olha, se você quiser, você faz a faxina aqui. Eu pagava antigamente R$150 de faxina, mas agora que vocês estão passando fome, se você quiser eu te dou 50. É mais ou menos isso que acontece, para não falar de coisas piores. Como assim, professor? Eu lembro que eu trabalhei numa agência de imigração, chamava OIM, Organização Internacional para Migrações, e ali nós cuidávamos de tráfico humano e algumas coisas de que tinha influência com migração. E dentro desses estudos que acontecia, todas as vezes que tinha problemas de mais pobreza, mais as pessoas se colocavam à venda o próprio corpo para poder conseguir viver e sobreviver. E aí, quanto mais pessoas faziam isso, aumentava a concorrência, aumentando a concorrência, diminuía os preços. E estimulava mais pessoas a fazer essas coisas, a querer esses tipos de trabalho, e assim vai. Então, é algo que vai se criando só um lado muito sombrio e um lado muito delicado na sociedade, que não é nada bonito, porque seria bonito se todos pudessem ter salários dignos, com empregos dignos, sem precisar se humilhar ou ser explorados, seja via mão de obra, suando os braços e criando músculos, como se fosse uma mão de obra pesada, ou seja, no tal da venda do próprio corpo, certo? Então, é algo muito delicado e que Deus abençoe, porque isso precisa ser resolvido e isso pode criar uma congestão muito grande. Inclusive, com essas congestões muito grandes, já está pipocando uma coisa inédita e jamais imaginada, por incrível que pareça, em Cuba. E quem sabe começa a pipocar Venezuela, começa a pipocar Coreia do Norte e alguns outros lugares por aí. Pois é, tem males que vêm para bem, como diz o outro. Não sei. Vamos ver as cenas do próximo capítulo e ver aonde vai levar tudo isso. Deus abençoe, viu, gente? Porque, olha, a questão de miserabilidade da pobreza tá demais da conta. Vamos lá, dando sequência aqui. Catraca livre. Presta atenção na notícia que saiu aqui.
Anvisa alerta para doenças inflamatórias após vacina contra a Covid. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez um alerta para o risco de 2 doenças inflamatórias após a vacina. O comunicado relata a ocorrência em outros países de inflamação no músculo cardíaco e no tecido que envolve o coração. Isso aconteceu em pessoas que foram imunizadas com vacinas que usam RNA mensageiro, como a Pfizer, BioNTech e a Moderna. Dessas 2, apenas a Pfizer está registrada pela Anvisa para uso no Brasil, por meio do Programa Nacional de Imunização, Ministério da Saúde. Os episódios foram identificados por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, o principal órgão do setor naquele país. A FDA apontou o risco dessas 2 doenças. Bom, não é muita coisa, mas é. Aonde que eu quero chegar? Vamos lá. Nós estamos em plena campanha de fazer vacinação. Aparece uma notícia dessa, gera um medo tremendo em cima das pessoas. Isso é um fato. Quem tomou já vai começar a ficar desesperado. Será que eu vou ficar assim? Será que eu vou não sei o quê? E espiritualmente falando, a gente começa a atrair essas energias, a criar essas coisas, porque o nosso cérebro tem um poder gigantesco, é a fé. Certo? Então, além disso, vai desestimular e criar mais dúvida ainda das pessoas que estavam em dúvida de querer vacinar ou não. Certo? Então, gente, aí que tá o tchan do negócio. Aí você tem 2 versões. Aquele que come rápido, come cru, né? Que o pessoal fala, quem come rápido, come cru. E você também tem a situação de que vai prejudicar aquelas outras que estão funcionando e tá dando os resultados. Tanto é que nós estamos vendo o resultado que está diminuindo, de fato, os problemas de lá. E se por acaso isso daqui gerar um outro problema que se a gente pode classificar como, por exemplo, de mortes sem precedentes dali para frente, nós vamos ter uma descredibilização muito grande. Aí o que pode acontecer? Vem uma terceira onda lá na frente e nós de fato temos uma vacina de excelência maravilhosa. Aí o que vai acontecer? O povo vai ficar com medo e pode voltar tudo e detonar tudo. Deus queira que isso não aconteça, que as pessoas sejam devidamente responsáveis pelas situações que estão acontecendo e pelo que passou por aqui. Mesmo porque, repito, os casos são pequenininhos. Ele somente alertou sobre esses problemas de inflamação, certo? Vamos lá. Claro que cada um deve ter a sua coisa. Eu não gosto de me aventurar com essas tecnologias novas. Eu prefiro a que o Butantan está sendo criado aí, que vai ser dentro do padrão de todas as que sempre foram dadas, e eles têm uma excelência muito grande. Eu estou muito feliz que o Butantan está dando um exemplo para o planeta, e se Deus quiser, ainda nós vamos ser exportadores de vacinas para o planeta, se Deus quiser. Vamos lá, dando sequência aqui. Folha, olha só o que saiu aqui, presta atenção. Tem gente que está achando que o ministro não está prejudicando o governo do presidente. Olha lá, mais um, presta atenção, saiu na Folha. Time de Guedes apostou em, abre aspas, imunidade de rebanho, fecha aspas, sem ouvir saúde, mostra ofício à CPI. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia apostou no recuo da pandemia em 2021 sem trocar informações com o Ministério da Saúde. A afirmação consta de ofício enviado à CPI da Covid no Senado. O ministro Paulo Guedes respondeu a um requerimento do senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente do colegiado. A CPI apura ações e omissões do governo Jair Bolsonaro. O Randolph quis saber por que o Adolfo Sachida, eu acho que é assim que se pronuncia, secretário de Política Econômica, afirmou em 17 de novembro que o país caminhava para a imunidade de rebanho. Segundo ele, era baixíssima a probabilidade de segunda onda. Fecha aspas. Na época, a OMS, Organização Mundial de Saúde, alertava para mais ondas de contaminação. Além disso, outros países começavam a ver novas escaladas nos números. Bom, resumindo da ópera.
Os caras estão procurando alguma coisa para tacar a culpa ali e botar para quebrar. Isso é um fato. Só que tem um porém. O ministro gosta de falar de fato. Coisas que não tem nada a ver com o setor dele, ou mesmo porque ele quer que faça alguma outra coisa diferente lá. Ele acredita em outras coisas. E essas coisas geram ação que gera reação. E eu acho que o Gajo vai ser chamado lá, bem que podia. Esse é um dos que podia ser pego pela CPI. Rapaz, eles iam fazer um favor pro Brasil se fizesse o ministro sair fora do governo? Nossa senhora, rapaz do céu. Mas vão ficar de olho bem grande, porque os caras estão procurando piolho em cobra e estão achando algumas cobras para puxar o piolho dela aí. Vamos lá. Isto é... Polícia Federal abre inquérito para investigar se Bolsonaro prevaricou no caso da Covaxin. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a suspeita de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro na negociação da compra da vacina Covaxin. Bom, se por acaso a Polícia Federal pegar e falar que realmente o presidente da República soube e não alertou eles, por exemplo, sobre tal situação, é que nem eu falei num vídeo lá atrás, é um crime mesmo. E acontecendo isso, é o que os caras querem, uma prova, alguma coisa, um documento, alguma coisa fictícia, fixa, alguma coisa palpável, para fazer a cassação do presidente da República. Já ter, tipo assim, eu tenho um documento, agora eu tenho o documento em mão, agora eu posso fazer o impeachment dele a hora que eu quiser. E depois a gente fala assim, vamos fazer ou não vai fazer? Aí decide se vai ou se não vai. Mas eles estão de toda maneira procurando alguma coisa para tal. Por quê? Porque eles fazendo tal situação, eles vão ter o presidente da República na mão deles, ao ponto deles pegarem e falar o seguinte, vamos negociar uns ministérios, sei lá o que, ou então vamos tirar você do jogo. Mas, eu volto a repetir, o Bolsonaro, ele não é uma pessoa, o Jair Bolsonaro. Ele é um monte, ele é uma família. Ele é Jair, ele é Eduardo, ele é Flávio e ele é Carlos. Certo? Então ele é muitos Bolsonaro. Se você caçar o pai, com certeza o filho supre o espaço vazio. Então, eu volto a falar, eu não acredito no impeachment, mas eles vão tentar desgastar até a última situação. A outra jogada que eles estão fazendo é o seguinte, deixando tão sujo o presidente da República, que qualquer partido que ele bater na porta fala assim, ó, posso ter seu partido para ser candidato? Posso ter seu partido para ser candidato? Os partidos vão falar assim, não, Deus me livre, porque todos os partidos têm candidato. Vai tudo negar e tá tudo falar que não, tudo que não. Eu ainda não sei o maior perigo não é isso, dele ganhar as eleições, dele não sair candidato a presidente na próxima candidatura. O maior perigo é ele não encontrar um partido para ser candidato. Esse é o maior calcanhar de Aquiles dele. Porque porque ele não tem um partido que fale eu estou contigo. Ele não tem um partido que fala isso. Ele tem pessoas distribuídas em vários partidos que falam eu estou com você. Mas ele não tem um partido que fala assim, nosso partido é 100% contigo. Não tem. E isso vai dar pano pra manga, isso vai dar chabu e vai sobrar um partidinho pequenininho dele que vai ficar sem verba partidária e ele não vai ter condições financeiras para fazer campanha dele. Escuta o que eu tô falando. Tá tudo sendo montado uma orquestra para isso acontecer. E pra gente encerrar na coisa aqui, Folha. Após falas golpistas, Bolsonaro agora se diz alvo de boicote de gente importante. Mas vamos lá, porque os caras falam de um jeito, mas vamos lá. Em meio à tensão entre os poderes provocada por declarações golpistas do Jair Bolsonaro, que é um termo que eu não gosto, mas eles usam, mas tudo bem, vai lá.
O presidente da República disse nesta segunda-feira que é alvo de boicote de gente importante. Os problemas fazem parte, entre aspas agora, tá uma fala do presidente. Sabia que ia ser difícil, mas esperava contar com mais gente importante do meu lado. Lamentavelmente, muita gente importante aí boicota, fecha aspas. Disse Bolsonaro a apoiadores na porta do Palácio do Alvorada. A interação foi gravada e transmitida por um canal de internet simpático ao presidente. Então, o presidente está perdendo apoios cada vez mais. E essas pessoas estão procurando ir para algo mais para o centro. Estão sendo absorvidas por esses do centro, do centrão, que está pegando força. Aí eu estava até conversando, batendo um papo com um amigo. Eu falei, cara, eu andei dando uma conversada com gente do partido, com alguns amigos daqui, de outros partidos, lá. E eu tentando entender. E o cara chegou pra mim e falou assim, eu vou falar pra você nu e cru. Vamos lá. Supondo que alguém do Centrão vá concorrer com o Lula, a probabilidade deles ganhar é gigante. Porque quem vota no Bolsonaro vai querer votar no centro, mas não vai querer deixar o Lula ganhar de jeito nenhum. Agora, se o Centrão for com o Bolsonaro e a esquerda vier junto, ela espanta aqueles que estavam no Centrão e vai pro Bolsonaro. Porque eles vão falar, vocês estão com o Lula. Então, todo o cenário está sendo montado e tudo está sendo orquestrado porque eles não podem ir com o Bolsonaro. Porque se for, vão perder. Quem for com o Bolsonaro vai perder as eleições. Esse é o tchan do negócio. Pelo menos foi o que eu recebi de conversas informais com pessoas que estão lá. Claro que não é o chefão, né, do partido, mas são pessoas que já estão muito tempo de vivência e a gente vai batendo um papo, conversa daqui, vamos simulando coisas e a gente vai vendo e vai cruzando informações e vai saindo algumas coisas a ser ditas. Bom, é isso aí, gente. Infelizmente está aí a situação. A campanha eleitoral começou e a gente não tem como fugir. Essa é uma verdade, uma realidade e é isso que está acontecendo. Gente, que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.